Olá, meu nome é João, caminhoneiro do interior de Goiás, e gostaria de contar uma história que aconteceu comigo pessoalmente durante uma de minhas viagens de longo curso. Certa vez, eu estava viajando pela rota São Paulo-Goiânia e resolvi parar em um posto de gasolina para reabastecer e comer alguma coisa. Sentei-me no balcão da lanchonete, fazendo meu pedido. Enquanto eu saboreava minha refeição, uma mulher bonita e bem vestida sentou-se ao meu lado, puxando conversa. Conversamos e, quando chegou a hora de pegar a estrada, me despedi dela e saí do restaurante. Para minha surpresa, quando liguei minha caminhonete, ela estava bem ao meu lado. Abaixei a janela para ver o que ela queria e ela pediu carona. Ela alegou que morava em uma cidade próxima e não queria caminhar até lá, principalmente às 2 da manhã. Sem pensar duas vezes, concordei. A cidade estava realmente perto e 10 minutos depois de sair do posto de gasolina, chegamos ao cruzamento. Ela apontou para uma esquina no cruzamento. Pediu que eu parasse e desceu do caminhão. Fiquei surpreso ao perceber que era o muro de um cemitério. Como você aguenta ficar aqui? Deixe-me levá-la para casa, não importa quão longe seja, eu disse, temendo deixá-la lá. Já estou em casa, respondeu ela, caminhando em direção ao muro do cemitério e desaparecendo. Depois de compartilhar essa história e conversar com outros caminhoneiros, descobri que o fantasma era supostamente de uma prostituta que morava na cidade onde a deixei. Ela teria sido estuprada e morta por um caminhoneiro que a pegou naquele posto de gasolina. Dizem que o fantasma dela assombra os caminhoneiros como forma de vingança. Hoje em dia, sempre evito aquele trecho da estrada com medo de reencontrá-la. E você? Você daria carona a um estranho na estrada? Numa noite escura e assustadora, eu, um caminhoneiro experiente, dirigia por uma estrada deserta. A neblina tornava tudo mais misterioso, com sombras dançantes ao redor da estrada. Enquanto seguia pela escuridão, notei algo estranho à beira da estrada. Uma figura estranha surgiu das sombras, algo que não conseguia entender. Era alta, escura e parecia não ter uma forma definida. Seus olhos brilhavam intensamente, lançando sombras aterrorizantes ao redor. O medo tomou conta de mim, mas minha curiosidade me fez observar a intimidade. O ar ficou pesado, como se a escuridão estivesse se fechando sobre mim. Minha respiração, acelerada, e o barulho do motor do caminhão pareciam um sussurro sonoro na quietude da noite. Enquanto passava lentamente pela figura, sentia um frio inexplicável na espinha, como se estivesse diante de algo além do entendimento humano. A criatura virou-se na minha direção e seus olhos penetram minha alma. Não consigo explicar o que vi naquela noite. Mesmo depois de muito tempo, essa experiência permanece como um mistério inexplicável, desafiando qualquer lógica ou explicação. Enquanto eu navegava pela estrada deserta, meu caminhão gemia e engasgava, sucumbindo a problemas mecânicos que me deixaram preso na misteriosa quietude da noite. A frustração se instalou enquanto eu ponderava sobre minha situação, cercada apenas pelo zumbido distante do vento passageiro. Das sombras, uma figura emergiu, um homem com um ar de tranquila confiança. Precisa de ajuda, amigo? Ele ofereceu uma bondade genuína em seus olhos. Grato pela ajuda inesperada, balancei a cabeça e, juntos, nos aventuramos no labirinto do motor problemático da minha caminhonete. Para minha surpresa, o estranho possuía uma habilidade incrível com máquinas, suas mãos dançando sobre o motor com uma graça quase sobrenatural. O caminhão antes silencioso voltou à vida, uma sinfonia de pistões revividos e engrenagens zumbindo. A gratidão cresceu dentro de mim e, enquanto me preparava para oferecer o pagamento,
o estranho fez um pedido incomum. "Apenas pegue isto", disse ele, entregando um pedaço de papel com um endereço e uma mensagem simples. "Entregue um pacote de supermercado na minha cidade." A curiosidade se misturou à gratidão quando aceitei a tarefa peculiar. Dias depois, seguindo o endereço fornecido, encontrei-me numa cidade pitoresca, aparentemente intocada pela passagem do tempo. Estacionando em frente ao endereço fornecido, gritei e uma mulher apareceu. Expliquei a situação, esperando reconhecimento, mas a expressão dela se contorceu em confusão. "Meu marido?" ela questionou, uma mistura de surpresa e descrença colorindo sua voz. Perplexo, mostrei-lhe uma fotografia fornecida pelo misterioso ajudante. A confusão aumentou quando ela revelou que seu marido havia falecido há 5 anos. A constatação me atingiu como um raio. O homem que me ajudou não era um viajante comum. Ele me guiou com habilidade sobrenatural, deixando para trás uma tarefa a cumprir. Um encontro fantasmagórico, uma dívida paga e meu caminhão agora funcionando perfeitamente. Uma história para compartilhar, embora com um toque de sobrenatural. Antes de ouvirmos as histórias, inscreva-se no canal para que, sempre que postarmos vídeos novos, você possa recebê-los em primeira mão e deixe o like no vídeo para que ele chegue a mais pessoas. Ainda era de manhã cedo, quando ouvi passos entrando em nossa casa. Para minha surpresa, era meu marido. Curioso, perguntei: "E suas coisas?" Ele respondeu: "Não os trouxe. Só vim conversar." Sua visita inesperada me deixou perplexo, especialmente depois de dias de tensão silenciosa após nosso desentendimento. "Então, sobre o que você quer conversar?" Eu perguntei. Ele simplesmente disse: "Só vim dizer que, apesar de nossas diferenças, eu te amo. Nesses dias que passamos separados, quis 1000 vezes ligar para você, mas o orgulho atrapalhou. Gostaria que você me perdoasse." Suas palavras suavizaram minha expressão e eu me peguei acariciando suavemente sua mão. "Eu também te amo e você deve saber que meu amor por você é imenso. Mas deixei que a raiva e o orgulho tivessem precedência", admiti. Ele continuou: "Você e nossos filhos são as coisas mais importantes que tenho." Seguiu-se um beijo carinhoso na minha testa e ele concluiu: "Estarei sempre com você. Não importa o que aconteça. Vou tomar um banho rápido e pegar a estrada novamente. Mas desta vez, a viagem será um pouco mais longa." Ao ouvir a água do chuveiro correndo, o telefone tocou. "Bom dia. Estou procurando a Dona Maria." "Sim, é ela. Como posso ajudar?" "Senhora, estou ligando para informar que seu marido sofreu um grave acidente e faleceu." "Deve haver algum engano. Meu marido está em casa. Ele apenas tomou banho para continuar sua jornada." "Senhora, lamentamos sua dor, mas não há erro. Na verdade, é seu marido." Em pânico, corri para o banheiro, procurando em todos os cantos da casa, mas ele não estava em lugar nenhum. O silêncio invadiu minha alma. Um arrepio percorreu minha espinha e percebi que ele veio apenas para se despedir e nunca mais voltaria. Nunca saia de casa com raiva de alguém que você ama. Pode ser a última vez que você os verá. Então, beije, abrace e ame como se fosse a última vez. Deixe-me contar uma história assustadora que corri pela pacata cidade de Severínia, onde moro. Há cerca de 4 anos, nos primeiros meses de 2010, uma mulher mergulhou sob um caminhão que passava na rodovia Armando Salles Oliveira, deixando por trás de uma comunidade assombrada pela tragédia. Lutando contra o início da depressão, após o abandono do marido, sua vida teve um fim trágico naquele mesmo local. Na sequência, ocorrências estranhas começaram a acontecer. Algumas semanas depois,
Um motorista de caminhão perplexo que passava pela área contatou a polícia, alegando ter colidido com uma mulher na estrada. A polícia correu para o local, ansiosa para entender a situação. O motorista do caminhão contou a experiência perturbadora, explicando que após o impacto, a mulher pareceu desaparecer, sugerindo que ela poderia ter sido jogada no ombro. O horário tardio e a pouca visibilidade impediram qualquer investigação imediata e, apesar dos esforços, a polícia não encontrou nenhum vestígio dela. Curiosamente, a descrição detalhada do motorista do caminhão correspondia às características da mulher que havia terminado tragicamente a vida no mesmo local poucos dias antes. Este evento perturbador marcou o início de uma série de relatos assustadores de caminhoneiros que passavam pela área. A lenda tomou um rumo inesperado quando Ricardo, um motorista de caminhão experiente que frequentemente atravessava esta mesma rodovia, compartilhou um encontro arrepiante. Uma noite, enquanto navegava pelas estradas sinuosas, ele avistou uma figura à beira da estrada, uma mulher cuja presença causou arrepios na sua espinha. Ela pareceu se materializar na escuridão, uma silhueta espectral assombrando a estrada. Ricardo, um homem pragmático, habituado à solidão da estrada, não conseguia afastar a sensação de mal-estar que o dominava. A mulher, com as feições obscurecidas pelas sombras, parecia quase etérea. Naquele momento, o tempo pareceu parar quando seus olhos se encontraram sob o brilho fraco dos faróis de sua caminhonete. O medo e a curiosidade dançaram dentro de Ricardo enquanto ele hesitava, pensando se deveria parar e oferecer ajuda ou seguir em frente. Porém, antes que ele pudesse tomar uma decisão, a figura misteriosa desapareceu na noite, deixando Ricardo questionando a realidade do que acabara de testemunhar. Em uma noite envolta pela escuridão densa e pela neblina espessa, eu dirigia solitariamente por uma estrada deserta, onde a visibilidade era limitada a alguns metros à frente. O farol do caminhão cortava a escuridão, mas mal conseguia penetrar na neblina que pairava no ar. Foi naquele cenário sombrio que algo incomum capturou minha atenção. Uma figura feminina, frágil e solitária, acenando desesperadamente na beira da estrada. Curioso e instigado pela preocupação, decidi reduzir a velocidade e estacionar o caminhão um pouco mais à frente. Ao sair do veículo, a neblina fria me envolveu imediatamente. Procurei a mulher com o olhar, mas ela havia desaparecido na escuridão. Chamei por ela, mas meu apelo foi engolido pelo silêncio noturno. Decidi voltar para o carro e continuar a jornada, mas algo incomodava minha consciência. Poucos quilômetros à frente, eu parei com uma cena impactante, um engarrafamento caótico de carros envolvidos em um acidente. Entre os destroços, ficou claro que um caminhoneiro, vítima do cansaço ou de alguma circunstância desconhecida, adormecera ao volante, desencadeando uma sequência de colisões que bloqueou completamente a pista. Decidido a entender o ocorrido, resolvi retornar ao local onde havia visto a mulher misteriosa. Ao chegar lá, parei com uma pedra sombria à beira da estrada, onde foram gravadas as palavras trágicas sobre o acidente que tirou a vida de uma mulher anos antes, atropelada por um caminhão. A conexão entre a figura que acenava e o aviso na pedra tornou-se clara. Aquela conhecida, sobrenatural, não era uma simples ilusão, mas sim um aviso providencial que, de alguma forma, guiou-me longe do perigo iminente naquela noite assustadora.